Fala, família Arrepiei. Quem cresceu com o pé na terra sabe que o Brasil tem regras que não estão na lei, estão no instinto. E a maior delas é: se o mato assobiar para você de madrugada, você não responde e não vai ver. O relato de hoje vem de Registro, no Vale do Ribeira, interior de São Paulo. O realismo cotidiano do Seu Benedito era a vida mansa de um aposentado que cuidava do seu quintal, que terminava num bananal imenso e escuro. Mas, numa terça-feira chuvosa, às 3 da manhã, o quintal dele decidiu chamar o dono para uma conversa. O Seu Benedito levantou de madrugada para beber água. A casa estava num silêncio absoluto. Ele foi até a pia da cozinha e esticou o braço para fechar a janela de vidro que dava pro quintal. Foi quando o ar gelou. Lá do fundo, do meio das touceiras de banana, veio o som. Fiu-u-u. Um assobio longo, arrastado e melancólico. Não era canto de pássaro noturno e muito menos o vento cortando as folhas. Era um som humano, família Arrepiei, mas com um fôlego impossível. Ninguém com pulmões normais conseguiria segurar uma nota daquelas por tanto tempo sem respirar. Nati, o copo d'água tremeu na minha mão. A primeira coisa que eu fiz foi apagar a luz da cozinha. Ficar no claro, olhando pro escuro, é pedir para virar alvo. Eu me encostei na beirada da janela, espiando pela fresta do vidro. A noite estava parada. Nenhuma brisa. Mas eu vi as folhas das bananeiras balançando violentamente, como se algo gigante estivesse abrindo caminho no meio da plantação. A touceira mais alta envergou para a frente, e o assobio se repetiu. Fiu-u-u. Só que agora, Nati, não vinha do fundo do quintal. Vinha de quase perto do muro de tijolos que divide a plantação da minha área de serviço. O Seu Benedito prendeu a respiração. Ele percebeu duas coisas aterrorizantes ao mesmo tempo. A criatura que estava assobiando tinha coberto uma distância de 20 metros em 3 segundos, sem fazer barulho de pesada no chão. E pela altura em que as folhas balançavam, aquilo tinha mais de 3 metros de altura. O meu corpo mandava eu correr, mas a minha mente dizia que, se eu fizesse um barulho brusco, aquilo ia saber que eu estava ali, escondido atrás do vidro. A sombra parou bem atrás do muro. O farfalhar das folhas cessou. E aí, Nati, o assobio mudou de tom. Ele parou de ser longo. Ele virou um chamado curtinho, parecendo uma pergunta: Fiu? Fiu? A voz tentava imitar o jeito que eu assobio pro meu cachorro vira-lata quando eu boto a comida dele no prato. Aquela coisa não estava só assobiando, ela tinha passado dias me escutando, aprendendo a minha rotina, e agora estava me chamando com a minha própria voz a ponto. Família Arrepiei, o Seu Benedito trancou a janela de vidro, puxou o trinco de ferro, desceu a cortina e se arrastou pelo chão até o quarto. Ele sabia que se ele olhasse por cima do muro, o que estava do outro lado não ia querer apenas um prato de comida. Família Arrepiei, o Seu Benedito passou o resto da madrugada sentado no chão do quarto, de costas para a porta, segurando uma garrucha velha que ele nem lembrava se tinha bala. O realismo cotidiano dele de aposentado sossegado foi engolido por um terror primitivo. O assobio continuou contornando a casa por horas. Fiu-u. Na janela do quarto, na porta da frente, no telhado. Mas o que mais apavorava ele não era o som. Era o silêncio do trovão, o vira-lata amarelo dele que dormia na varanda e latia até para a folha caindo. Aquela noite inteira, o trovão não deu um pio. Quando o sol finalmente nasceu e a neblina do Vale do Ribeira baixou, o Seu Benedito tomou coragem e abriu a porta dos fundos. Nati, eu saí com a arma na mão, tremendo da cabeça aos pés. O terreiro estava coberto de orvalho, mas o ar cheirava a enxofre e a terra mexida, sabe? Aquele cheiro forte de cova aberta. Eu chamei o trovão. Trovão. Vem cá, menino. Nada. Eu fui andando devagar até a beirada do muro que separa o quintal do bananal. O mato estava amassado, quebrado num rastro largo, como se um trator tivesse passado por ali. Mas não tinha marca de pneu nem pegada de bota. O que tinha no chão de terra úmida eram furos. Furos redondos e fundos, nada, como se alguém tivesse andado com pernas de pau afiadas, enfiando a madeira 30 centímetros para dentro do barro.
Eu corri achando que o cachorro estava morto. Mas ele estava vivo, Nati. Só que, o trovão não era mais o mesmo cachorro. Ele estava acordado, com os olhos arregalados, vidrados num terror absoluto, olhando fixamente para dentro do bananal. Quando eu encostei nele, a pele dele estava pelando de quente, como se ele estivesse com 40 graus de febre. Mas o pior foi quando eu vi o focinho dele. Estava sujo de barro preto. Ele estava tentando cavar um buraco para se esconder? Não. Eu olhei direito e vi que a mandíbula do meu cachorro estava travada, dura como pedra. O trovão não latiu a noite toda porque a coisa que assobiou selou a boca dele com medo puro. O cachorro perdeu a voz, Nati. Ele tentava ganir para mim, mas só saía um chiado de ar pelo nariz. Família, arrepiei. O seu Benedito percebeu que o bicho do bananal poupou o cachorro apenas para deixar um recado. Ele queria mostrar que podia silenciar o maior guardião da casa sem encostar um dedo nele. A entidade não queria carne, ela queria a sanidade do dono. O seu Benedito não pensou duas vezes. O realismo cotidiano de cuidar das plantas acabou ali mesmo. Ele pegou o trovão no colo, o cachorro que pesava quase 30 quilos parecia um filhote tremendo, e levou para dentro de casa. Naquela mesma manhã, ele chamou um pedreiro. Mandou fechar a janela da cozinha com tijolo e cimento. A porta dos fundos ganhou 3 trancas novas. O seu Benedito me contou que nunca mais pisou no quintal depois das 6 da tarde. E o bananal? Ele deixou crescer solto, virou uma selva impenetrável. Ele diz que prefere perder as frutas a ter que olhar para aquelas touceiras escurecendo no fim do dia. O trovão demorou semanas para voltar a latir, e mesmo assim, o latido dele mudou. Ficou rouco, baixo. E toda vez que venta forte nas folhas de banana lá fora, o cachorro corre para debaixo da cama e não sai nem por decreto. Ele sabe que a coisa de pernas afiadas ainda mora lá. Os mais velhos do Vale do Ribeira conhecem essa entidade, Nat. Alguns chamam de bicho do mato, outros dizem que é uma variação do corpo seco que se adaptou às plantações. Não importa o nome. O que importa é a regra, ele usa o assobio como uma linha de pesca. Ele joga o som no escuro. Se você assobiar de volta, você aceitou o convite. Você puxou a linha. A partir desse momento, ele entende que tem permissão para entrar no seu território. O seu Benedito sobreviveu porque, apesar do pavor, ele fez a única coisa certa. Ele apagou a luz, trancou a janela e engoliu o próprio medo em silêncio. Se ele tivesse gritado ou atirado no escuro, bom, hoje a casa estaria vazia. Família, arrepiei. A natureza tem os seus próprios donos, e eles não têm escritura de cartório. Eles cobram o aluguel com pânico. O seu Benedito hoje dorme com a TV ligada no volume máximo. Ele prefere o barulho artificial do que correr o risco de ouvir, no meio da madrugada, aquele fio vindo do outro lado da parede de tijolos. Essa história do seu Benedito é um lembrete para quem mora perto de mata, roça ou plantação. A noite não nos pertence. Se você ouvir o seu nome ser chamado de onde não tem ninguém, ou um assobio longo que não tem fim, faça de conta que ficou surdo. Tranque a porta e vá rezar. E você, família, arrepiei? Já morou no interior e teve que seguir essa regra? Já ouviu o mato assobiar ou viu o seu cachorro ficar mudo de pavor olhando para o nada? Comenta aqui embaixo. A Nati quer saber, o que é que ronda o seu quintal de madrugada? O nosso próximo relato sai do mato e vai direto para o corredor frio de um hospital. Vamos abrir o arquivo da cama 402, onde os pacientes juram que a enfermeira do turno da noite não tem reflexo no espelho, e a medicação que ela aplica não é para curar. Até a próxima, família, arrepiei. E lembrem-se, se o bananal balançar sem vento, não fique para ver o que está saindo de lá.